Fica mal com Deus quem não sabe dar. Fica mal comigo quem não sabe amar. Salve, gente minha. Deus abençoe nossa jornada. Tudo de melhor nessa primeira semana, de todo amor ao amor, 12 portais de resiliência na invalidação. Vamos elevar o espírito. Primeiro respiro que é grátis. 1, 2, 3. Calma. Uma das coisas que o Pete Walker fala na lista de 13 itens que eu vou postar aqui é de que a gente deve conversar com a nossa criança que nós não estamos numa emergência. E há muitas razões pelas quais a gente deve contar isso para a gente mesmo, porque nós passamos por situações em que a experiência emocional de emergência nos fez seguramente ter reações de emergência quase que permanentes. Então, eventualmente, quando a gente fala de auto-amor, nessa primeira semana, o primeiro portal do sobreviver é tudo bem, vírgula, obrigado. Tudo bem, obrigado. Tudo bem. Uma das coisas importantes nesse jogo da resiliência é a gente entender que quanto mais difícil a situação, mais convidados a estar num estado de recurso nós estamos. Mas ora pois, é nessa hora que a gente não conta com o estado de recurso. Por isso a gente de vez em quando escuta falar que alguém numa situação de emergência foi frio, manteve sangue frio, não é assim que a gente fala? Isso quer dizer que a gente entendeu que não está numa emergência. E se você está numa emergência, nós vamos endereçar o que fazer para estar num estado de recurso para lidar com ela também. Mas a real é que eu estou com essa pedra aqui estava lá em New Orleans, num hotel, num canto assim, tinha várias delas, né? E eu estava com o Carlos Gonzalez, que é meu querido e amado lá de Nova Orleans, é um engenheiro da Shell, é um ator também. E ele faz muita coisa, ele não para, ele procura os teatros, e ele também é ator, e é engenheiro da Shell, e sabe todas as coisas da cidade, então ele está sempre, olha, tem isso, tem aquilo, vamos fazer isso. Ele é calmão, mas ao mesmo tempo ele tem muito agito. Eu falei, nossa, you never stop, do you? Você nunca para, né? Ele falou, Cláudio, se a gente parar, a gente fica igual aquela pedra ali. Aí eu tenho um sorriso, eu fui lá, baixei, peguei, ele fez uma brincadeira e deu a pedra. Essa pedra fica aqui no estúdio Cláudia Rick, no chão, me lembrando que quem fica parado é pedra. Que a gente pode, precisa e deve se mover para estar em desenvolvimento. E o que nos impede de estar em desenvolvimento? Algumas coisas importantes nessa primeira semana, a gente precisa lembrar. Nós temos registros emocionais que podem ser dessas emergências que eu estou me referindo, e elas envolvem medo, abandono, negligência, violência física, confusões, desprezo, que a gente não tem memória, porque na neurociência, em programação neurolinguística, que vocês sabem que perfaz o caminho da minha formação, a forma de nós nos programarmos, a forma como o nosso próprio cérebro funciona, traz isso, né, gente minha? A gente registra emoções, elas passam a fazer parte de nós, antes mesmo de a gente ter uma parte do cérebro formada que tem memória de por que eu tenho aquela emoção. Então, eu tenho uma emoção, por exemplo, de medo, ou eu tenho uma emoção, por exemplo, de menos-valia ou de rejeição, e o que fez eu sentir essa emoção, a memória não estava pronta para registrar, mas a amígdala cerebral já registrou aquela emoção, e o hipocampo ainda estava formando. E conforme a gente vai crescendo na vida, essa é a bênção da maturidade, a gente tem neocórtex frontal, e a gente fala, não, peraí, isso aconteceu por causa daquilo, isso aconteceu por causa daquilo outro. E nós vamos endereçar o momento em que coisas específicas nós vivemos e como é que a gente vai lidar e limpá-las. Mas no primeiro portal, quando eu digo tudo bem, obrigado, e as pessoas falam, pare de buscar fora, busque dentro. Há muitos autores na área que falam, bom, bem, você vai buscar dentro, você encontra uma nuvem lá dentro, você encontra uma escuridão, ou você não encontra apoio. Então, primeiro eu preciso entrar num estado de que, claro que você encontra apoio. Que este acesso de um self mais elevado, de uma percepção reprogramada de como nós nos percebemos, ele é possível se a gente aprender a pensar com a mentalidade certa e lembrar, primeiríssima coisa, tudo bem, obrigado. Você pode fazer afirmações positivas. Esses dias mesmos,
Os autores, todos esses que eu estou recomendando aqui, são maravilhosos. Você fala inglês, eu sempre recomendo que você o siga. E aqui eu tenho muita gratidão, porque trabalhamos juntos nessa reconstrução. Daqueles que estão em superação de validação, que sofreram ou estão sofrendo abuso emocional, físico, sexual e de outros tipos, né? Que saíram ou ainda estão em relações com narcisistas, nós vamos entender essa bagaça, como é que funciona. E tudo isso é muito importante eu estar num estado de recurso para começar a fazer. E não posso mentir para mim, eu não posso dizer, não, eu sou maravilhosa, se eu falo, sou maravilhosa, e eu tô assim, né? Me achando um lixo, um saco de batata, horroroso, horrorosa. E a gente algumas vezes na semana fica assim. Nós que somos sobreviventes de invalidação, vamos revisitar esses lugares, até que a gente aprende a estar num nível mais elevado, até de visitar esse lugar, a gente não cai lá nesse buraco. Mas não deixa de ser verdadeiro, de sentir os nossos sentimentos, porque tem gente que não cai, mas também não sente nada, se anestesia e aí começa a ficar psicopático. No caso dos narcisistas, dos psicopatas que apertam seus botões, mas não estão ali genuinamente envolvidos com você. Que tem a empatia fria, são simpáticos, são sedutores, interagem e do pior jeito, porque mexe, aperta os seus botões, mas não tem o vínculo, a conexão, não tem a compaixão, não sente o que você está sentindo. Por outro lado, nós que temos muita compaixão, a gente sente o que todo mundo está sentindo. Impressionante, a gente sente, tem alguém com dificuldade, ai, coitadinho, você já está lá, toma, você quer, leva meu casaco. Então a gente é um pouco people pleaser, como diz o Grannon, agradador de pessoas, ou como está no Sobreviver, no Instinto Vencedor, a gente tem síndrome de bons meninos, que foi um termo que o Al Siebert, meu grande querido amado padrinho, que fez o prefácio desse livro, cunhou. Síndrome de bons meninos. Então a gente sente muito a realidade do outro. Eu achei muito importante nessa minha estada com Sam Vaknin na Inglaterra, das várias respostas, eu estou fazendo review do seminário dele, daquelas coisas que a gente trocou, e vou trazê-las para o Brasil, vamos fazer congresso juntos e tudo. Algo que o Grannon também recortou e comentou, de que se por um lado o narcisista, o manipulador, o sociopata, as pessoas com desordem de personalidade têm a empatia fria, mas não tem compaixão, não está nem aí para você, ele só quer que você valide, o acha especial. Às vezes superior de uma forma arrogante, às vezes especial. Ele pode ser doce, é um narcisista invertido ou encoberto, né? É doce, ele parece até o bonzinho, ele ajuda na comunidade, mas ele precisa ser destacado de uma maneira especial. E ele não tem contato com a própria emoção. Portanto, as pessoas com desordem de personalidade, elas podem ser extrovertidas ou muito tímidas, podem ser introvertidas. O ponto é que elas não tendo contato com a emoção verdadeira e não sendo capazes de ter accountability, assumir responsabilidade sobre si mesmas, elas vão pôr a culpa em você, em mim, nele, nela, no outro, né? E aí entram esses jogos, que alguns vídeos eu já falei, que nós vamos nesse programa também revisitar para aprender a lidar, para aprender a responder, para não entrar, não ficar sendo sugados, né? Porque o narcisista é um vampiro. E o vampiro só entra na sua casa se você convidar, ele não entra pela janela, a gente tem que convidar. E você sabe, eu preciso te dizer, a gente convida repetidas vezes numa lifetime. Né? Às vezes a gente tem vários seguidos. Quase como se alguma coisa na outra ponta tivesse ficado conosco, em que a gente aprendeu a fazer esse número de convidar o narcisista, o abusador, aquele que vai apertar os nossos botões, que vai ser sedutor, às vezes de uma forma branda, e ele faz o coitadinho, ele faz um bebê, né? O Sam até contou isso, eu faço um bebezinho, que não tem mulher que não possa deixar de querer ser a mãe desse bebezinho. Mas tem mulheres também narcisistas muito terríveis, muito sedutoras e muito perversas. E pessoas nas relações de trabalho que provavelmente nascem de um desequilíbrio que na família de origem houve. Esse desequilíbrio consta de uma grande indiferença, abuso ou agressão de um dos pais e de uma grande proteção, superprotecionismo ou de mimar de outro, dos pais ou dos cuidadores. Há dois polos de cuidadores, um mimando muito e outro desprezando muito. E em famílias onde há muitos irmãos, ou onde não há nenhum irmão, a desordem começa a ser um clamor, como eu vou existir nesse mundo, porque ninguém me vê. Por outro lado, então eu menciono aqui o narcisista e essa capacidade de exploração que nós fomos tantas vezes pato.
Número um, tô dentro, estamos sempre ali, né? De um em um e outro, em outro, em outro. Então, entre um e outro, de um seguido do outro. Então, aprender a reconhecer as bandeiras amarelas será parte também aqui, desde esse primeiro momento, para a gente voltar então a reconhecer. Espera, não para de procurar fora e olha dentro, mas quando eu olho dentro, eu preciso olhar dentro com uma coisinha bacana que eu não tinha. Sou filha de Deus, irmã das estrelas, das árvores e dos rios. E eu sou suficiente. Nós vamos fazer o exercício, nós vamos fazer a indução hipnótica. E tomar contato, que não importa quanto você pesa, quantos anos você tem, que profissão você tem, o que você já fez de errado na vida. Isso é uma coisa que na espiritualidade, nas religiões, eu acho que tem um valor, né? Que Deus te perdoa e Deus te ama, mesmo com tudo que você tenha feito de errado, Ele vê o que está no seu coração, a sua busca, o seu desejo. Então, a gente precisa tomar contato com isso. Espera aí, alto lá. Pisa leve e olha para frente. Que é o novo capítulo de Sobreviver, sai em inglês, da sobrevivente, do Katrina. A gente olhar para trás da raiva, do remorso, a gente cozinha coisas. Mas nós não podemos abandonar e negar aquilo que nós trazemos dentro. Então a gente vai ter que trabalhar com a gente. Não, nós não estamos numa emergência. E a gente precisa conversar com essa criança. De que a gente tem todos os recursos disponíveis. Então a primeira coisa, vamos fazer os dedinhos. Essa primeira semana é muito importante. Todas as semanas nós vamos fazer de uma maneira mais curta, mas hoje eu quero que você, que está começando o programa, lembre de que esses dedinhos que nós fizemos algumas vezes em lives abertas e que aqui no grupo tem muita importância. O primeiro, você segura o dedão, eu sou o rei ou rainha do meu estado. Estou tendo um flashback? Eu sou a rainha do meu estado. Eu tenho que assumir a responsabilidade, porque eu, na ponta de cá, sei assumir responsabilidade. Que eu sou a rainha do meu estado. O que eu penso, como eu respiro, o que eu sinto, o que eu ponho no meu corpo. Se eu preciso de muita validação externa, que eu também preciso de muita validação externa, quero ser vista, também quero ser insensada, mas eu quero a relação, então eu estou numa ponta que tem cura. Eu preciso ser a rainha do meu estado, estar bem por mim mesma, respirando que é grátis, tomando contato com o meu interno, para eu depender menos do universo. E para eu parar de encher o saco controlando o que os outros pensam, o que os outros sentem, o que o outro vai fazer. Como a gente não tem a menor possibilidade de fazer isso. Mas a gente tem horror de ser abandonado, de ser maltratado, de ser envergonhado. A gente carrega vergonhas tóxicas que nós vamos limpar aqui. Então eu vou dizer, eu sou a rainha do meu estado. E está tudo bem, obrigado. Eu vou usar frases como eu decido me sentir cada vez melhor. Porque se eu disser eu me sinto cada vez melhor, também é até bom. Eu me sinto cada vez melhor, já dá um gerúndio aí, né? Já dá um caminho. Agora, se eu estou me sentindo ótima e é mentira, estou me sentindo muito mal, não vai descer isso. Então, me sinto cada vez melhor. Percebo o meu potencial de me mexer e de fazer coisas novas. Acredito na minha capacidade de fazer tudo o que é necessário para mim aos poucos. Vou melhorando todos os dias, um dia após o outro, cada vez melhor em todos os sentidos. Né? Eu sou a rainha do meu estado. Estou tendo um flashback, é importante, porque vão voltar momentos em que eu me sinto assim, absolutamente apavorada. Aconteceu uma coisa engraçada, eu queria contar para vocês. Eu fui sócia do Grindr, né? E a mulher dele era uma cara muito difícil, a Carmen Bostic Sancler, minha mãe chamava ela de Bostic. E a gente foi para a Amazônia fazer um trabalho numa companhia lá, um trabalho para 60 gerentes e tal. E a mulher do John Grinder era muito difícil, muito briguenta, uma pessoa de verdade, um cluster B aí, colocado, criando o inferno na face da terra. Era muito difícil trabalhar. Eu fui 10 anos sócia deles e Deus sabe como a gente tem resistência, né, gente minha, para dor, para maus tratos, para aguentar o tranco, né? Então, nesse vídeo de hoje eu vou pegar qual é o seu padrão. O meu é para ter uma resistência para mal feito, que vamos combinar, né? Bom, e aí ela brigou com ele entrou no carro do presidente da companhia para ir até outro lugar, e ela foi no micro-ônibus com a gente, pronto, levantou no meio do restaurante, sabe cena? Gente, mas nós estamos falando do John Grinder, isso que fique entre nós estamos falando
de um projeto de maior importância, uma baita companhia. Bom, aí ela fez todo esse drama, fez todo esse negócio. E um dia à tarde, eu muito cansada com todos aqueles negócios, chamava a atenção da gente na frente dos outros, uma coisa horrorosa. E o John, eu digo, John, qual é o papel que eu vou fazer aqui? Porque eu fui palestrar, ela acha ruim, eu não fui, ela achou ruim. E era um cliente meu, de cursos, e que falou, por favor, venha nos ajudar. E, eu fui, e aí eu vendi que eles fossem com a gente, que foi maravilhoso. Mas nesse dia eu estava dormindo num quarto, imagina, lá no meio da Amazônia, no Pará, Porto de Trombetas, do outro lado do planeta, aquele silêncio, aquele hotel assim, né? 130 casas no meio do nada, você voa horas, você estava lá no meio do nada, dormindo, gostoso. Eu acordo com vai na porta, mas um batido. Gente, eu levantei, grudei no lustre, né? E abri a porta e era ela. Hello, hello, olha, senta aqui, eu quero que você entenda que você tem que me levar como se fosse uma irmã para você. E se irmã não é uma coisa boa para você, então uma outra coisa. But I am for you. Enfim, o John deve ter dado um esporro nela, ela foi lá tentar consertar um monte de desregulagem que ela fez. A gente estava cansado, a gente vendeu um projeto muito grande. Eles levaram muitos $1000 embora para os Estados Unidos e isso aqui, ó, no lombo do meu trabalho, da minha credibilidade, da conexão. Que não é só ponte, os outros não podem ser usados como ponte. Quando a gente tem vínculos saudáveis, a gente quer dar alguma coisa em troca, a gente troca, né? Bom, eu sei que aquilo foi... Passou. Aí estou eu agora em Londres e estava o Richard Grannon, o Sam Vecklin e a mulher dele, a Lídia. Foi ótima a minha relação com eles durante toda a conclusão da graduação, todos esses anos que eu estou estudando isso. E eles estavam dando uma entrevista para uma televisão lá embaixo e eu falei com a Lídia, olha, vai no meu apartamento, eu vou subir, tinha uma saleta grande lá, a gente grava uma entrevista, bate um papo, vamos, depois a gente sai para jantar e nós quatro ficamos numa onda, foi ótimo, eles são as estrelas mundiais no assunto de superação de abuso, de narcisismo, do que sim, do que não, né? Adivinha, gente minha, eu dormi. Dei aquela desfusada. Dei palestra em Campos do Jordão, já fui direto para lá, acordei, dei aquela dormida. Acordei com... Grudei no lustre de novo. Mas eu demorei 3 dias para entender o flashback. Primeiro, número 1, para Carmen Bostic. De 15 anos atrás, não, talvez mais, porque a Isabela já fez 20 e a Isabela não era nascida. Então, de 22 anos atrás... E talvez aí eu entendi, depois de 3, 4 dias que eu peguei avião, fui para Madrid, a coisa se desenvolveu bem, a gente gravou a entrevista, saiu para jantar e tal, mas eu fiquei alguma coisa. E assim, você está lidando com uma situação que você valoriza muito, uma situação que é importante, aquele sentimento íntimo de, putz, eu mereço tudo isso, é para mim, não é, estou indo bem, mas os sentimentos que afloraram, estou tendo um flashback, não deu tempo nem de processar. Mas quando eu cheguei em Madrid, daí 2, 3 dias depois, eu falei, primeiro, a porrada na porta da Carmen Bostic. E aí, andando mais 20 anos para trás, a minha infância. Quais os gritos que tinha lá em casa? Que hora, Cláudia, vem cá! Era uma irmã, era uma mãe, minha mãe era muito nervosa. E muito maravilhosa, ela era muito generosa, eu não quero de maneira nenhuma difamá-la, porque eu devo muitíssimo a ela, mas nestes programinhas eu tenho flashback deste pânico, que podia ser seguido de eu ficar falando sozinha, de eu me sentir negligenciada, né? Percebeu? E aí eu dei risada, porque o Pete Walker contou, e num dos meus vídeos você viu que, você pode ter visto, que ele teve a primeira relação séria de casamento com uma mulher, ela entrou brigando porque ele deixou de fazer alguma coisa, e ele falou, entrou, era um ar no meu peito, assim, uma coisa quente, junto com frio na coluna inteira, então era uma mistura de frio e quente dentro de mim, parecia que eu explodi, e eu só consegui sair correndo de casa para ir na padaria comprar o pão. 10 anos depois, eu me toquei que aquilo era um flashback de como minha mãe gritava em casa na minha infância, diz o Pete Walker. Como eu entendi isso nessa passagem agora? Portanto, gente minha, vamos voltar. Por que eu estou trabalhando os nossos dedinhos? Porque nós temos flashbacks com frequência. São sentimentos de menos-valia, de ansiedade, ou de raiva, ou por aqui, por ali, que a gente não tem exatamente uma explicação, mas que remontam sentimentos que a gente se sente impotente, pequeno, inadequado, com muito medo, que a gente vai morrer, ou que a gente vai ser descartado, que a gente vai ficar sem valor, ou que a gente vai sentir vergonha e culpa, que são as duas coisas tóxicas de quando a gente
não desenvolveu o auto-amor como pode. E a gente ainda pode, essa é a boa notícia. Os narcisistas não podem, ou na sua maioria não conseguem, porque eles só precisam da adulação, eles só precisam da adoração, eles só precisam de uma confirmação externa, que é a nutrição ou suprimento narcisista, mas eles não estão nem aí com a fonte, eles não estão nem aí com você, e acabou você, vira a página, e de repente faz todo aquele romance, faz o love bombing, ou faz o bombardeio de, nossa, estamos juntos, vamos fazer, vamos acontecer, e de repente a pessoa se retira e não está mais lá. Isso é uma sensação muito ruim. Na síndrome de bons meninos, ou no jogo onde você está lá jogando limpo e você quer a relação, você quer ser reconhecido. Parabéns, obrigado, estrelinha. Aí fala que eu presto, puxa, me acolhe, diz que não vai embora, fica comigo. Por favor, fica comigo. Legal, isso também é parecido, mas é diferente, entendeu? É parecido, só que é diferente. A gente quer a relação, a gente quer receber isso, mas a gente quer dar algo em troca, dizer que o outro também tá legal, e a gente continua plugado. No nível vibracional e no nível quântico, aquilo que a gente emana, o quantum, menor partícula de luz ou energia, aquilo que nos vai por dentro vai trazer a nossa realidade. E de uma maneira não verbal, inconsciente. Né? Lembra, menor parte de luz ou energia? Antes de sair da cama, a minha intenção gera uma intervenção na matéria. Então, como eu estou vibrando dentro de mim, traz padrões. Vamos voltar no flashback. O flashback de alguém gritando, ou o flashback de alguém desprezando. Então, quando eu me sinto impotente, pequena, eu sei que eu estou tendo um flashback. Eu sou a rainha do meu estado. Eu desenvolvo uma observação. Não sou meu sentimento. Eu posso estar sentindo isso. Mas eu não vou afundar nesse negócio. Eu vou, ops, estou tendo um flashback, oportunidade, eu sou a rainha do meu estado. E no nível quântico, esses programas, sobretudo se na amígdala cerebral, eles forem muito intensos na emoção, a gente vai ter o sequestro da amígdala. De repente a gente volta naquele estado. Portanto, observar isso faz cada vez mais a gente estar num e faz a gente fluir num padrão vibracional diferente. Por quê? Eu preciso ser a rainha do meu estado e perceber o padrão na minha vida. Hoje eu falava com uma cliente cujo padrão é ter gente piqui. A gente conversou um pouco de que é a pessoa a gente que implica, corrige o chefe que fica implicando, ou um relacionamento afetivo de gente implicante, que é aquele padrão nunca bom bastante, né? Do meu primeiro livro, Autonomia para Vencer, vai sair pela editora Universidade Quantum, ele foi editado primeiro pela editora Gente, tem lá os padrões universais de aprendizagem da neurolinguística. Então, a gente tem as generalizações. A gente aprende na amígdala, ainda não fez memória, quando faz, neocórtex, a gente aprende até a justificar que as coisas são assim. Então, algumas crenças e generalizações, a gente de 1 a 6 vezes tem sabe aquele resumo do pastel, o resumo da ópera, qual é a moral da história? A moral da história ter agenda própria é perigoso. Querer ter voz é sinal de castigo. Fazer alguma coisa certa não é possível. Nunca é bom o bastante. Nunca tá bom. Essas generalizações, por causa das emoções vividas ao longo do tempo, fazem alguns programas e a gente passa num nível vibracional a atrair encrenca, porque a gente está fazendo aquilo. Então, pera, qual é o padrão? Meu padrão é ficar falando sozinha. A pessoa para de me dar a devida atenção ou o devido respeito. Ah, não, o meu padrão é encontrar gente implicante, que vai me botar para baixo, que vai dizer que eu não presto, que vai implicar, me dar esporro, que vai ficar... Nunca tá bom bastante. O meu padrão é tomar porrada. Mulheres que casam com homens que batem nelas, ou homens que casam com mulheres. Eu fiquei horrorizada com isso. Na Austrália, de cada 3 assédios ou violências domésticas, uma é contra homens. Os homens andam apanhando. Gente, vocês acreditam nisso? Professor Olavo de Carvalho, eu tenho um site lá que vi, estou lendo as matérias sobre os homens que apanham. Homens daqui, por favor, contem sobre isso. Porque a violência está aí, né? Então, qual é o padrão que repete na sua vida, que você olha e fala, putz, isso é o que me incomoda que está ali? Porque num padrão vibracional a gente vai mudar isso. A gente vai olhar essa criança nossa e vai, inclusive, acolhê-la dos momentos que ela viveu. Não agora, porque agora, vou fazer os dedinhos de uma vez, eu sou a rainha do meu estado. Estou tendo um flashback,
Isso não é real, porque se eu somar, eu fico no complexo PTSD, e aí esse flashback fica muito pesado, fica muito poderoso, né? Então, eu sou a rainha do meu estado. E eu vou ser realista. Eu cresci, eu tenho recursos, eu tenho um corpo físico grande, eu tenho uma rede de apoio, eu posso falar com as pessoas, eu posso telefonar, eu posso pensar diferente, eu vou escolher o que ler, eu vou escolher o que ouvir, eu vou escolher me mexer, ó. Eu vou escolher ir ali. Se eu sei que eu vou sentar e ficar que nem um saco de batata nesse sofá, porque eu tô sem esperança, porque tem aquele buraco preto dentro que eu ainda não consegui, e eu sei que isso só vai passar o dia inteiro, quando chegar às 6 horas da tarde eu tô lá, eu não vou ficar parado que nem pedra, eu vou levantar e vou até a padaria comprar água. Eu vou até o negócio, eu vou colher folhas. Então eu vou colher folhas caídas e vou. Que dia é hoje do mês? Aí hoje é dia 5. Então eu vou pegar 5 folhas hoje. E amanhã eu vou dar uma voltinha e pegar 6 folhas. Porque aí eu ando, respiro. Eu sou o rei ou rainha do meu estado. Ou eu vou tirar o meu tempo para fazer a minha meditação do todo amor, alto amor, dos áudios que vem o vídeo um dia, no outro dia vem o áudio, eu vou fazer áudio. Ou eu vou tocar violão, eu vou. É muito difícil para nós, quando estamos em mecanismos de defesa, conseguir a mínima disciplina para fazer alguma coisa. A gente mais ou menos sabe o que tem que melhorar. Mas é isso que a gente tem que olhar para começar a conseguir, porque essa disciplina vai se enamorar de nós. Tem que aquela coisa que eu tenho que ir para lá, que eu já não consigo fazer nada, imagina que eu vou fazer isso. Então, desencana. Eu sou a rainha do meu estado. Isso sim eu posso fazer. Respira aqui, grátis, 1, 2, 3. E eu escolho me sentir bem. Eu posso escolher me sentir bem. Eu posso escolher o que pensar. Eu posso escolher no que pensar. Eu posso me divertir, fazer alguns programas neurolinguísticos, tipo, como disse o Caruso lá no Epicentro, né? Dicas para você rir e se divertir. Você olha para a cara do seu narcisista, ou de um outro narcisista, ou de qualquer pessoa que você acha que vale. Você fazer isso como uma proteção, ou mesmo fazer isso como uma brincadeira. Com que bicho essa pessoa se parece? Cuidado, bullying, né? Porque as desordens de personalidade são bullingzudos, eles, para se fazer de superiores, tiram sarro para diminuir o outro, né? Reinar sobre escombros. A gente não quer isso, mas a gente precisa se colocar no estado de recurso. E não importa quanto a gente pesa, quanto a gente mede, quanto a gente estudou, de onde a gente veio, qual é a nossa aparência física, qual é a coisa nenhuma, qual é a nossa idade. A gente é suficiente. E a gente deve respirar nessa direção e dizer, sabe o quê? I'm okay. It's okay to be okay. E eu vou me sentindo cada vez melhor. Como vai você cada vez melhor? Eu vou conseguindo me sentir cada vez melhor. Eu percebo o meu potencial a cada dia. Eu estou experimentando uma alegria muito grande de ficar sentada no meu jardim, olhando as folhinhas ali de uma árvore, e não já pensando, é uma árvore, tem folhinhas, só olhando, deixando o olho ir, deixando a energia bater lá e voltar. Deixa a folha olhar de volta, né? Como diz o Osho. Eu olho, a energia vai. Aí eu espero a folha voltar, a energia chegar. Para julgar um pouco menos, para ficar um pouco mais. Porque estes. Eu preciso aprender a só ser. Só ser. Né? Nossa Senhora, mas é difícil, né? Porque a gente para na cabeça, a gente sente meio falta de todas as coisas. Eu sou a rainha do meu estado. Ok? Segundo, aponta para o crítico interno. Essa voz ela é muito terrível. Esse crítico interno, ele foi construído com uma agenda de pessoas que queriam o nosso bem, ou que fizeram o que conseguiram, mas às vezes elas estavam tão perdidas nos próprios programas, nas suas próprias faltas, e nos seus absurdos também, né? Que elas fizeram de nós bullies, elas fizeram de nós crianças douradas, nos exibiram como se a gente fosse um troféu, ou elas fizeram de nós estorvos, ou elas fizeram de nós, nos machucaram, nos bateram, nos desprezaram, nos ignoraram. É, isso pode ter sido mais tarde, pode ter sido com cuidadores, pode ser daquele bullying da escola. Tem momentos que a gente passou que a gente se sentiu muito aquela negritude ou aquela escuridão no sentido da nuvem interna que não para de procurar fora, procura dentro, ela começa a ser construída nesse lugar, porque quando eu sou pequena eu não sei que eu mereço. Eu não sei estar bem na minha própria pele. Eu preciso, lembra o bebezinho? O bebezinho ficou olhando a mãozinha, isso foi a Carla Motti que me ensinou, né? Aí o bebê tá com a mãozinha, uma coisa de Lacan. Aí a mamãe fala, olha essa mãozinha é do neném. E aí o neném sabe que é a mãozinha dele. Não é bacana? Né? Olha, é minha mãozinha. Só que tem vez que o bebê tá lá com a mãozinha e não volta nada. E ele não se apropria dessa
própria relação, porque ele está construindo a criança até os 3 anos, e aos 3 anos, mais importantemente, mas no primeiro setênio ela é narcisista. É um narcisismo sadio. Ela está misturada com a mãe. Tudo que acontece fora acontece com ela. Então ela precisa se reconhecer e falar: é minha mãozinha, eu existo, eu importo. Eu sou, que eu sou, né? Eu sou abençoada, eu sou sadia, eu sou querida, eu sou desejada. E às vezes não volta nada. Então a gente fica naquele vácuo. E às vezes volta um espelho distorcido, nos atribuindo coisas que não são nossas. O narcisista também gosta de fazer isso. Ele não consegue expressar a própria raiva, e aí ele põe você com raiva. Porque ele não tem accountability. Eu preciso expressar minha raiva, é por mim. Agora, ou quando a gente é muito negador, ou está numa das 4 defesas lá dos Fs, do fera, do floreio, do freeze, do flutuo, a gente está muito no mecanismo de defesa, a gente nega o que sente, né? Então põe no outro. Mas quando a gente é pequenininho e é amado incondicionalmente, e é acolhido, e até os 8 anos de idade a gente é reforçado, a gente aprende a se ver. Que nós vamos aprender aqui. Nós vamos nascer de novo. E é um nascimento poderoso. Nós podemos renascer, porque nós podemos nos olhar e acolher essa criança. Então o crítico interno às vezes vem distorcido e vem dizendo coisas como: você não merece, você é um blefe, você é mentira, você é gordo, você é feio, você é ridículo, você... O que vai dar bola pra você? Ai, como você é inadequado. Sabe esses caretas? Este é o crítico interno, mete a mão na cara dele. E fala: filho, eu acho que não. Acho que não sou, não. Acho que eu sou bom bastante. Acho que eu sou suficiente. Acho que o que vai no meu coração, o que eu posso fazer. Acho que você tem que... Por que você não fala uma coisa que me apoia? Troca, sabe? Acho que você tem um probleminha. Você traz uma agenda que está tão fora de época, está tão fora de tempo. Foi motivada por emoções e frustrações de outras pessoas. Não tem nada a ver comigo. Então, claro que eu posso dar certo. Claro que eu vou ser querida. Claro que tá tudo bem. E claro que eu sou suficiente. Então, sabota não. Imagina, você acha que você vai se meter a fazer? Você acha que esse cara vai te receber? É que nem me perguntou a Alessandro e o Ranimiro, que são grandes e amados amigos, né? Eu falei: acho que foi ali e o Rani. Acho que foi. Quando a gente encontrou, quando estava então Sam Vecning, todo mundo no meu quarto. Ela falou: mas como é que esse povo que você participou da patota? Eu falei: não sei, menina. Quando eu vi, eles estavam todos no meu quarto. Mas é claro que meu crítico interno falou: minha filha, você pensa que você é quem? Uai, sou filha de Deus, sou autora, estou aqui com um monte de gente precisando de recursos, tem um monte de recursos importantes, levar o método quantum para eles, então como não? Eu vou falar lá o que eu posso fazer por eles também. E por que não tem valor isso? Deve ter, né? E se não tiver, tá bom, enfia a vela no saco e falar: desculpa, foi engano, mas eu tenho que tentar. Isso é uma coisa que o Ranimir ensina na Resiliência, que é um dos personagens, a primeira história-chave, que vocês que foram na palestra do Sobreviver, como parte aqui desse programa, ouviram. Como é que eu vou saber se eu não tentar? Aí ele foi lá andar de windsurf, o cara falou: você acha que você vai conseguir? Ele falou: não, acho que não vou conseguir, mas eu vou tentar. O que você nem tenta por causa desse cara? Então tenta. Mas conversa com essa tua criança. Não, eu não estou numa emergência. Sim, tive algumas invalidações. Ou então sim, nossa, meu Deus do céu, eu caí no meio da frente de todo mundo. Algumas vergonhas tóxicas que são flashbacks. Isso é um flashback, isso já passou. Isso não é aqui agora. Se eu tiver que lidar com algum perrengue, de aqui agora eu dou conta. Lidar com todos somados eu não dou conta. Aí a gente surta, aí a gente se anestesia, aí a gente fica agressivo, aí a gente fica com medo, aí a gente freeze, aí a gente se esconde. Então tá bom, ninguém vai me ver nunca mais, porque assim, se ninguém me ver eu não vou mais passar vergonha, porque eu não quero mais passar vergonha, também não quero. Mas solta, porque não existe necessidade da gente passar vergonha. Diga não, sem medo, sem vergonha, sem culpa, por limites. Pode ser nos filhos, pode ser na mãe. Pode ser em colegas de trabalho, pode ser no nosso próprio programa, na nossa mania de não parar de falar um minuto para querer salvar, agradar a relação no sentido de controlar o que o outro vai sentir. Eu posso falar muito pelo trabalho, pelo ânimo, pelas coisas, mas o que o outro vai sentir, be my guest. É seu, não é meu. O que vai no meu coração é a minha verdadeira intenção, por essa eu respondo. E também respondo pela capacidade de me arrepender, de ter remorso,
de ter responsabilidade, de ter coragem e de pôr esse limite com sabedoria, né, Jande de Paulo? Com sabedoria, diga não com sabedoria, sem ter medo de desagradar. Porque nesses nossos programas, alguns de nós eram severamente castigados se nós fôssemos nos colocar. O que você está pensando que é? Né? Então a gente, ó, aprendeu a enfiar a viola no saco, evitar conflito, de jeito ninguém pode ficar bravo conosco. A gente tem que ser. Aí é quando a gente está na resposta de defesa do floreio, né? A gente fica floreando, passa o microfone para o outro, fala, não, eu entendo. A manobra para não ter um enfrentamento. Se vai para a resposta de fera, ao invés de ter a manobra do enfrentamento, a gente enfrenta o tempo inteiro, isso arruma confusão, que é doença igual. Aliás, a fera e o floreio combinados, que é o fight phone, é receita de narcisismo. A desordem narcisista tem muito de fight pela raiva das frustrações e phone pela sedução barata e superficial que os narcisistas têm, que não cola, que é patético, né? Mas nós podemos ter um pouco dessas defesas e para a gente ser assertivo a gente tem que dizer não para essas defesas. A gente tem que dizer não para nos obrigar a fazer coisas que a gente não está afim. A gente tem que dizer não para tentar construir uma carreira em torno de um estilo de vida. Não, ao contrário, tentar construir um estilo de vida em torno de uma carreira que... Pera lá, você tem que construir uma carreira em torno do estilo de vida. Então, no trabalho, é muito importante que você converse e troque sobre a carreira que tem ali para ela estar em torno do seu estilo de vida. Para você poder ser acolhido e trocar com os mesmos valores, né? Então precisa dizer não, quando a mãe fala, não, você tem que vir me buscar agora, você tem que ir correndo, para aquela obrigação do bate domingo, da bate quinta-feira, que tem que ir na família, que tem que fazer isso. Eu não estou dizendo que a gente vai começar a não ter vínculos, eu estou dizendo que a gente precisa fazer de uma maneira possível. Isso e o Gil Calvo, que é pai de duas das minhas filhas, a gente fez muito legal, nós fomos casados muitos anos, ele foi um grande amigo, é um cara de quem eu gosto muito até hoje, é muito querido. E ele foi um bom companheiro, da boa conversa, e a gente não curtia a coisa familhão, que tinha um pouco a mãe dele portuguesa, a família muito rígida, e uma irmã muito abusadora, meio narcisista, se não era totalmente narcisista, ela era bem narcisística, muito autoritária, muito mandona. Então, sabe aquelas famílias que a mãe portuguesa, mãe italiana também, mãe judia, tem esses ícones mais assim, que faz o filho caçula de office boy, então todo mundo querendo controlar o cara, era difícil para ele, e a gente fez um combinado de boa, porque a gente tinha um rapport realmente de boa, e chegando perto do Natal, a gente tinha as meninas pequenas, a Lilia, que mora na Austrália, então nós vamos comemorar Natal, o Natal caia na segunda-feira, mas nós vamos viajar na quinta. Então, quarta à noite a gente vai fazer Natal. E a gente fazia um Natal especial antecipado, e a gente treinou a família a entender que o nosso jeitão era meio diferente. De boa, a gente não deixava conflitar, a gente não mordia isca, porque codependente é bobo. A gente, quando quer, quando a pessoa vem e fala, não, é culpa sua que você fez isso, você nunca, você sempre. Você tem que aprender a respirar, que é grátis, se afastar um pouquinho e dizer, puxa, eu sinto muito que você se sinta assim com isso. Sinto muito mesmo que você esteja se sentindo assim. Como disse um vídeo da Lisa recente, né? Sensacional. Em vez de eu entrar, não, é você, é você, é você, é você. Bordas, gente minha, bordas, limite. A gente tem o ego todo furado, entrar, mexer, bagunçar nos nossos móveis. Nós estamos rearrumando essa casa, reforma. Então a gente ia viajar. A gente tinha um outro esquema. A gente podia dizer não para os esquemas tradicionais que eram invasivos, que eram um saco, que a gente se encontra todo mundo com cara de nada, um dormindo. É legal a gente se encontrar com vitalidade, se sentir ali, né? E poucas pessoas conseguem isso, as pessoas conseguem falar disso. Mas no meu convívio íntimo, eu valorizo pra caramba e eu adoro. E assim eu vivo. Quem me conhece mais na minha casa e sempre está na minha casa, e a gente sempre está junto, sabe disso. Também a gente pode ter muita intensidade e ir para os próximos dedos para sentir os sentimentos. O quarto dedo é seja amigo com você. O que você precisa de valorizar, e assim, se você gostaria de dar um presente para aquele homem amado, para aquela mulher amada, para um filho, para uma grande amiga, para um amigo muito querido, para um professor super especial, para uma pessoa de trabalho que você fala, nossa, que emoção, essa pessoa é uma parceria, eu quero te presentear, Marquinhos, mestre Newton, Jande, né, nas facs, momentos de emoção da gente ver que, né, é,
na rua, na chuva, na fazenda, tem alguém com você e essa nossa união é muito importante. A gente quer dar presente para quem a gente gosta. Anel do compromisso. Nós temos que ser essa pessoa também. E primeiro, a gente liga para o que os outros pensam de nós, a gente quer agradar os outros, mas a gente não se importa de nos desagradar a nós mesmos. Isso tem que mudar com esta consciência, porque o neocórtex vem, integra ali, impede o sequestro da amígdala e faz a gente estar respirando e falando, eu sou a rainha do meu estado, e você é amiga comigo, e você é amiga comigo. Hoje eu preciso dormir mais um pouquinho, e vou me permitir isso. Eu preciso descansar, eu preciso estudar, eu quero ler, eu preciso abraçar, eu vou perceber as minhas necessidades e atender as minhas necessidades. Também as dos outros, eu não estou dizendo para a gente se tornar indiferente, porque a interdependência é uma coisa importante aqui, mas nós aprendemos a ser amigos conosco, ou você é déspota com você, além de deixar o crítico interno falar coisas horrorosas, que você já calou, você agora vai atender suas necessidades, né? Que nem aquela que foi no supermercado, aí ela estava comprando um monte de mamão, aí ela parou e falou, eu lembrei de você, eu falei, mas eu gosto de mamão? Eu nem gosto de mamão, por que eu levo tanto mamão? E tudo bem que pode ter um filho, pode ter alguém na família que gosta de mamão, mas o problema é que você enche o seu carrinho de mamão e não leva a fruta que você gosta. Como se você, porque nós fomos ensinados que nós não temos direito a ter agenda própria. É grave, você vai ser castigado, vou te deixar falando sozinho, quem você pensa que é. Então a gente experimenta aquela emergência. Pera, não estou numa emergência, isso é flashback, tá tudo bem. E eu não vou levar mamão. Porra. Porque eu quero levar melão, melancia, maçã. E vou levar uma mão papaya para ele, para ela, para alguém. Eu posso ser agradável com os outros. Eu não preciso me tornar, ai, cansei de ser a boazinha e viro uma déspota, um chato. Não, também não. Mas eu preciso ser amigo comigo. Eu preciso. E quinto e último, sinta seus sentimentos. Sinta seus sentimentos e nós vamos trabalhar bastante, acolher os nossos sentimentos. Quando me dá uma tristeza, eu agora não resisto. Devo muito a Lisa Romano por conta da espiritualidade. Se você tem um canal de espiritualidade ou de religiosidade, eu super recomendo, porque isso faz a gente elevar, sair desse apego dessas coisas, da neurose, né? Também na cabeça. E faz a gente tomar contato com o poder divino, isso é bem importante, sentir os nossos sentimentos é a coisa de não resistência. Isso há muitos anos eu digo para vocês que já tiverem terapia comigo, ou em counseling, ou em mentoria particular aqui no meu consultório, no estúdio Cláudia Ricken, ou em outros lugares, vocês sabem, aquilo que você resiste, persiste. Então não resista. Bateu a tristeza, não resista. Estou triste. Sinta seus sentimentos. Chore sua tristeza. Tô incomodada. Nossa, tô animada. Nossa, tô butterflies na barriga. Que bom! Sinta os seus sentimentos. Espera, fica com essa porra um pouco. Que resiste, persiste. E quando persiste é que nem a água no cano, né? Se você resiste, ela não tem por onde passar, porque a gente reprime, bloqueia, né? Sai por algum lugar, né? No caso do cano na parede, dá vazamento. No caso da gente, dá também vazamento. Vazamento de emoção, vazamento de alegria, vazamento de dinheiro. Vazamento a gente... E fica meio anestesiado. Aí a gente vai para as 4 defesas, né? A fera. Recapitulando de alguns vídeos anteriores, eu vou cobrir isso com mais profundidade no futuro. Mas a fera, o mecanismo de defesa de estresse pós-traumático complexo. Ou seja, tem um trauma emocional, o pós-traumático diz complexo é a repetição do mesmo conteúdo desse trauma. Muitas vezes eu fui abandonado igual, muitas vezes me bateram, muitas vezes eu fui roubado, muitas vezes eu fui traído, muitas vezes eu fui implicado e criticado injustamente, muitas vezes eu fui enganado, muitas vezes... Sabe esse padrão? Qual é o seu? Pega esse seu e fala, peguei, você vai ver. Então, a gente, quando tem uma resposta de defesa disso, a gente entra no Complex PTSD, ou seja, no pós-traumático complexo, a gente tem 4 mecanismos de defesa, é a fera, o floreio, o freeze de congelar e o flutuo. Na fera, a gente agride, tira sarro, faz bullying, a gente fica com muita raiva, a gente é super seco, a gente diminui o outro, né? Caminho do narcisismo. Os narcisistas têm essa resposta. E se PTSD não é coisa do bonzinho, não, tá? Narcisista também é cheio de pós-traumático, eles são bem traumatizados.
Mas na resposta fera, essas pessoas agridem muito porque se sentem muito sozinhas, precisam muito de um abraço, foram muito destratadas, negligenciadas ou agredidas, e elas têm muita raiva disso. Nós, se temos uma resposta fera, temos que saber que a gente tem que tomar contato com os nossos sentimentos e chorar. Eu ajudo os meus clientes e a mim mesma, na resposta fera, a tomar contato com a infância horrorosa que nos fez ficar tão agressivos. Eu não tenho uma resposta fera muito protuberante, embora eu seja uma pessoa firme e possa ter respostas agressivas, elas são mais assertivas do que desbalanceadas. Na resposta fera, muito presente nos psicopatas, em alguns de nós com o estresse pós-traumático complexo, a gente fica ácido, a gente fica descrente, ou a gente fica tirando sarro, ou a gente fica agressivo mesmo, né? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente afasta as pessoas de quem a gente tanto precisa, porque não teve antes, e esse abraço e a coisa vai se complicando. Então, na resposta fera, a gente vai ter que lidar com a nossa infância. As pessoas que têm um mecanismo de defesa F de fera não querem olhar para a própria infância nem a pau nem a porrada. Pois vem o floreio. Na resposta de floreio, ao contrário da fera, a gente fica tão bonzinho, ei! A gente fica oferecendo café, água, chá, a gente salva as pessoas, né? E a gente tem muito medo do ataque. Nós fomos atacados quando as pessoas que têm essa resposta de floreio, alguns de vocês que são baixos as, alguns de vocês que eu já conheço mais proximamente, que a gente já trocou sobre isso, estão sempre servindo o outro, estão sempre acochambrando ou ajeitando as coisas, evitando conflito, né? E tentando chamar atenção para alguma coisa externa, para não olharem para você, para não, porque se eu chamar atenção para alguma coisa fora, você não vai olhar para mim. Porque se você olhar para mim, eu morro de medo de ser atacada, porque eu fui muito atacada quando eu crescia, enquanto eu crescia, e culpada de egoísta, né? As pessoas que têm a resposta de floreio reconhecem que elas não foram nem um pouquinho, nem 1% egoístas quanto elas precisavam para atender às próprias necessidades, ser bacanas com elas, ou sentir os sentimentos. Elas ficaram muito escravizadas. Então, o que a gente sofreu foi uma lavagem cerebral de escravidão, que só é o único lugar onde a gente pode aprender a ter síndrome de bons meninos e não ter auto-amor, como se isto merecesse culpa e vergonha. Então, vai ser importante a gente fazer exercício para não acessar a vergonha tóxica, para se livrar disso, porque ela é indevida e ela não é nossa, né? E a gente vai trabalhar esses exercícios aqui. Já tomando contato e consciência, a gente vai trabalhar porque nós nos penalizamos por coisas que não merecem penalidade nenhuma. Nós só fomos de encontro ao interesse de alguém que precisava de muito reforço. Se um dos pais foi narcisista, principalmente, ele quer a gente bebê pequeno sob controle. Se você começa a crescer, só o mínimo fato de você começar a andar afasta você daquele controle, né? E aí ter uma agenda própria é algo que precisa ser aprendido e permitido. Então, outra resposta que a gente tem, o terceiro F é o freeze, que eu deixei como freeze mesmo, que é de congelar. É a criança perdida, é a criança de orfanato, é a criança que ficou tão perdida no meio de uma situação que ela não tinha referência, aquela que não voltava a nada, nem a mãozinha do bebê, nem a mãozinha do vizinho, nem mãozinha, né? E essas pessoas tiveram muito poucas experiências de afeto e intimidade, ou de afeto sadio, né? E essa falta faz com que elas se isolem e tenham muita dificuldade de ter qualquer relacionamento próximo. A mensagem, a generalização fica: gente, é perigoso. É importante que eu diga na resposta de freeze que não só gente é perigoso, como estar vulnerável perto de qualquer outra pessoa é perigoso. O freeze, nesse sentido, parece com fera, tem horror de olhar para a infância, tem uma retranca, e a pessoa fica ali e fala: não vou me envolver com isso, não estou sentindo nada, não é comigo. Muitas vezes decide nunca mais amar alguém, decide nunca mais estar perto de ninguém, porque tem tanta vergonha tóxica, indevida, porque embutida, quando você tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade, 10 anos de idade, você passou coisas que você não tinha recurso para decidir por você. Então agora você tem, e eu estou aqui, nós juntos vamos olhar para isso. E poder falar de algumas dessas nossas experiências, não para ressignificar e falar: não, tá tudo bem. Não, vai ter uma hora ali para frente que nós não vamos falar: tá tudo bem na mão grande, não. A gente vai olhar e testemunhar isso. Mas agora, a gente quer primeiro lembrar que a gente é filho de Deus, que a gente é luz, que a gente tem a possibilidade de pensar positivo e que a gente deve fazer isso por nós. Porque para entrar nessa jornada,
a gente precisa estar no estado de recurso, ser o rei ou rainha do nosso estado. No Freeze, então, esse tipo de terapia online é maravilhosa, porque eu estou lá assistindo, não estou sendo visto, mas eu posso ver tudo, eu sinto tudo, e eu não tenho risco de estar sendo visto e estar vulnerável. Porque essas pessoas do Freeze foram violentamente arrebentadas. E eu escuto as histórias, e nós vamos ouvir as nossas histórias uns dos outros aqui, nos apoiar, e dizer uns para os outros, eu estou te ouvindo, eu estou te vendo, eu sinto, eu estou entendendo, não sei se sinto, mas eu vejo você e eu ouço você. Porque nós não fomos vistos, nós não fomos ouvidos. E quando eu realmente ouço e vejo, eu estou fazendo um trabalho enorme para aquilo. E para eu conseguir me ver e me ouvir, né? Desse selfie. É meu direito, é meu dever. E começa a ficar cada vez menos reativa. Eu falo, opa, peraí. Eu faço os dedinhos e eu confirmo esse estado de recurso. O último dos 4 Fs do estado de defesa é o flutuar, que é o flight. O flight muda de assunto, muita intelectualização, racionalização. Fiz, mas é porque era por isso, é por causa daquilo. Nananana, fica no nível verbal, mental, racional, né? O workaholic, o trabalho, o esporte, o correr, alguns comportamentos compulsivos. O fly é fly away, oh Lord, quero nem ver, né? Então a gente também tem nessa resposta do fly, do flutuar, uma defesa para lidar com a dor da invalidação. Quando a gente recebeu recados e sentiu que não é bom o suficiente, não merece, é um estorvo, é inválido, está sempre errado, nunca está bom o bastante, não merece amor, não merece mais coisa nenhuma. Estas coisas são insuportáveis enquanto a gente está crescendo e a gente desenvolve mecanismos de defesa. Ao estar consciente de quais mecanismos a gente tem mais, a gente vai se olhar e vai acolher sem resistir as alegrias que a gente sente, as tristezas e as dores a gente vai deixar vir, vai lidar com aquilo que a gente vai curar e a gente vai ficar em charge. Mas não é esse in charge de ficar racionalizando, falando, agora eu tô pensando positivo, tá tudo bem, já perdoei papai e mamãe, já perdoei tudo, e pronto, eu sou a rainha do meu estado, se acabou, não sinto mais nada. Bullshit. Aí faz doença, faz depressão, não ganha dinheiro, cria um monte de problema. É de fato fazer isso. Por isso que a gente tem 12 semanas, todo amor, falta amor. Para de fato e de verdade fazer isso, né? Acho que hoje é muito importante, gente minha, você lembrar que o seu self é divino, que você não é os seus sentimentos. Você pode senti-los e deve acolhê-los, mas você não deve se confundir com eles. Ainda mais você que está igual um saco de batata, porque alguns de nós estão em fases muito difíceis, fala, beleza, eu só vou chorar 2 dias, eu não vou morrer. E eu não sou isso. Mas eu vou gastar isso, eu vou passar por isso. E algumas outras coisas vão vir no caminho, né? E lembrar dos eu sou. Eu sou divina e eu sou divino. Eu sou criativa. Eu sou engraçada. Eu sou bem-humorada. Eu sou compenetrada. Eu sou abençoada. Você tem que escolher os sous que sejam verdade. Eu sou capaz de ir cada vez melhor. Um beijo grande para vocês, uma boa jornada. Vamos começar com esse vídeo que você pode ouvir todos os dias um pouquinho. E se quiser, a gente vai dar uma solução para você baixar ele em podcast, além do exercício de meditação com hipnose ericksoniana e a neurolinguística na minha voz, para você trabalhar esse eu sou suficiente, esse estado de recurso, que no fim do dia a gente pode escolher estar. E a gente deve fazer isso, porque nós vamos ter que enfrentar umas nhaca que não tão fáceis. E fazer isso lembrando, estando conectados com a possibilidade da nossa força, nos dá condição de enfrentar. Quanto pior a situação, melhor você tem que estar. Tudo bem. Obrigada. Obrigada, gente minha. Nos encontramos no Facebook e nos encontramos aqui todas as semanas. Um beijo grande. Que sejam abençoados.